A paz do Senhor Jesus. Nesse versículo, Deus vai falar contigo. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, a Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui um povo que se reunia para servir a Jesus. Mas nós também vamos ver que Jesus ele pregava, né? Anunciava o reino de Deus. E quando Jesus pregava e anunciava o reino de Deus, a gente sabe que era o evangelho de salvação. Era sobre arrependimento, era sobre mudança de vida. E Jesus, ele foi convidado a estar numa festa. E nessa festa era na casa de um fariseu, e o nome dele era Simão. Só que ele convidou Jesus não porque ele era salvo, irmãos. Não porque ele tinha gratidão ao seu coração. Não. É porque Jesus já estava muito famoso. E quando alguém é muito famoso, muitas pessoas querem essa pessoa para poder também ficar famoso, para poder também as pessoas, ele tá na casa de Simão, né? E foi por esse motivo. Tanto é que a gente vai ver que Jesus ele chega e se assenta à mesa e fica quieto o tempo todo ali. Mas acontece algo assim inusitado, algo inesperado. Estavam ali e de repente uma mulher adentra a festa. Ela simplesmente entra e começa ali a beijar os pés do mestre, a chorar e a secar com seus cabelos. E não só fazendo isso, ela também coloca nos pés do Senhor um óleo, um unguento muito cheiroso, de muito valor. Louvado seja o nome do Senhor. E o fariseu vendo aquilo, ele fica... Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher, né? Não deixaria nem tocar nele. Mas Jesus, como ele conhece, né, até os nossos pensamentos, ele simplesmente fala assim para ele: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele fala, mestre, fala, né? Aí ele conta: um certo credor, ele tinha 2 devedores. Um devia 500, outro devia 50. Mas esse credor ele decidiu perdoar os 2, né? Me fala, qual deles amará mais? Simão fala, pelo meu entendimento, mestre, quem ele perdoou mais, né? Aí ele diz, o Senhor, julgastes bem. Aí ele se vira, olha para a mulher e fala assim, vês essa mulher? Desde a hora que eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. E esta chegou com as suas lágrimas, lavou os meus pés e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas ela, desde que chegou aqui, está, beijando os meus pés. Não ungistes a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com unguento. Por isso, te digo, seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ele olha para a mulher e fala, os teus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê uma cena aqui inusitada, irmãos, de alguém que é muito grato. Alguém que reconhece que foi perdoada, mas não merecia. E eu sempre digo que a temperatura de um adorador é aquele que é quebrantado. É aquele que ele chega no culto e ele se rende. Ele não olha cabelo, ele não olha sapato, ele não olha a cor do vestido. Ele chega e ele se joga aos pés do mestre. Ele chora o culto todo, ele adora, ele glorifica. Ele faz ali o seu culto de gratidão ao mestre, reconhecendo que nada é, mas oferece o melhor, assim como ela ofereceu. E passando para o texto onde eu li, irmãos, eu só expliquei aqui a respeito dessa pecadora, porque Jesus deixa bem claro que já tinha perdoado ela. E ela entrou ali não para ser salva, irmãos, ela já tinha tido um encontro com o Senhor.
Ela só veio ali para agradecer. Ela entrou ali como adoradora. Ela entrou ali com alguém com o coração, dizendo: Jesus, muito obrigada, porque o Senhor passou na minha vida, passou na minha história. Aleluia. Mas o fariseu, ele não era salvo. E continuou sem ser salvo, porque além de não receber o mestre como merecia, irmãos, não adorando, não descendo na presença dele, não reconhecendo ele como Senhor e como Salvador, ele ficou o tempo todo julgando, pensando mal do próprio Senhor, dizendo que ele não era profeta nada, porque se ele fosse, ele não aceitaria aquela mulher que era pecadora. Ele saberia quem era ela, mas ele não sabia que Jesus já tinha se encontrado com essa mulher, porque essa ação, essa atitude dela aqui, não é de alguém que quer ser salva, é alguém que se sente salva, é alguém que sabe o que Jesus já fez por ela. É por isso que ela oferta o melhor, é por isso que ela se joga, e mesmo diante da oposição, irmãos, ela não parou de beijar os pés do mestre, ela não parou ali de secar, de se jogar aos pés do mestre, secar as lágrimas que ela tinha derramado aos pés do mestre, e ainda ela joga ali um unguento, um óleo muito caro aos pés do mestre, porque quem adora com espírito e com verdade, ele não se importa, ele quer dar o melhor para o Senhor. E é por isso que eu começo com esse texto falando de gratidão, falando de salvação, porque aonde eu li vai dizer que Jesus pregava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Aí era sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, Jesus apregoou sobre salvação, sobre pecado ser perdoado. Aleluia. E o texto vai dizer que ele salvou e ele curou algumas irmãs, algumas mulheres aqui, de espírito maligno, de enfermidade. Louvado seja o nome dela, do Senhor. Maria, que chamavam-se de Maria Madalena, dela saiu 7 espíritos. Então, era muita gratidão, porque só quem carrega o peso de um aprisionamento, o cárcere, uma vida de pecado, uma vida sem saída, esse coração ele é muito grato, porque só quem está aprisionado é que sabe o valor de ser livre em Cristo Jesus. E essas pessoas aqui, apóstolos, essas mulheres citadas, Joana, Susana e as outras que serviam ali com as suas fazendas, eram todas alcançadas com a palavra do reino, também com libertação, também com salvação e também curas de enfermidades. Então esse povo ele se reuniu. Jesus vai pregar aonde? Aí, então ele vai pregar lá, então nós vamos para lá. Vamos levar a mesa se não tiver a mesa, vamos levar a bacia se não tiver a bacia, vamos levar o alimento, vamos ali prover o alimento, a água, o banho, a roupa do mestre limpa. Aleluias, porque Jesus não tinha que se preocupar com isso. O próprio Deus já levanta pessoas para se preocupar com as coisas, para poder ter um melhor avanço do reino. Esse pessoal aqui, desse texto que eu li, esses homens, esses discípulos, essas mulheres de Deus, alcançadas pelo mestre, não visavam o seu bem comum. Eles visavam o reino, fazer para Jesus, porque quando a gente faz para Jesus, a gente também faz para o próximo. Aqui, elas poderiam muito bem, não, os discípulos nós não vamos. Não, elas recebiam o mestre e recebia Jesus. E é onde eu quero falar um pouquinho também, irmãos, a importância de como a gente vê uma pessoa que verdadeiramente foi encontrada por Cristo. Ela não é egoísta, ela sabe dividir, ela sabe se apresentar e sabe também que quem vem com Jesus tem que ser recebido muito bem. Amém? E aqui eles faziam a obra do Senhor. Imagina a preocupação dessas mulheres. Essas mulheres na qual tinha suas fazendas, tinha suas riquezas, mas colocava aos pés do mestre para dizer: Senhor, a nossa gratidão não tem preço.
Tudo que nós temos é do Senhor, é para o reino. Vamos trabalhar juntas, vamos arregaçar a manga e vamos fazer o que for necessário. Se tivesse que cozinhar para muita gente, cozinhava. Se tivesse que lavar roupa de muita gente, lavava. Se tivesse que ir comprar mercadoria, comprava. Não importa o que elas tinham que fazer. O que importa é que o texto diz que elas serviam o mestre com os que tinha, com as suas fazendas. Louvado seja o nome do Senhor. E como é importante. Olha, eu vou falar outra coisa. Só consegue servir quem é salvo, irmão. Quem retém a mão, quem segura, quem fala, não, eu não vou ajudar, eu não vou fazer, eu não concordo, discordo. Não é posicionamento de salvo. Porque assim, olha, quem é salvo não pensa em si. Não pensa o que, não, meu pensamento é que comanda. Não, o que é o mestre está pensando? O que o mestre decidiu fazer? Qual é o evento que vai acontecer? Eu vou ajudar, eu vou colaborar com o pouco que eu tenho, com a disponibilidade que eu tenho. Por quê? Porque é para o reino. É para Jesus. Então não adianta nós querermos embargar a obra de Deus, freando a nossa mão, dizendo que não concorda. Hoje o Espírito Santo de Deus te convida. Venha, se posicione como um salvo. Olha as atitudes do Mestre. Olha como Jesus se posicionou quando ele anunciou o reino. Olha como ele abraçou a todos. Olha como ele distribuiu com muito amor e com muito carinho tudo que ele tinha do céu para nós. E nós também temos que ser assim. Não podemos fazer acepção de pessoas, mas trabalhar e servir para o reino de Deus, assim como essas mulheres e esses homens de Deus serviam.